E é interessante porque a gente não faz produto pra gente, a gente faz produto pra cliente. Existe alguém na ponta com uma dor, enxergando uma oportunidade, e tanto a Visa quanto o Celero trabalham muito em conjunto para habilitar com que essa oportunidade seja criada ou que essa dor seja atendida. Então a gente tem que lembrar que a gente não faz pela gente, a gente não faz pra gente, nós não somos o nosso cliente final. Então existe um agente na outra ponta que tá em busca disso e muitas vezes não tem uma capacidade, um conhecimento que essa mesa tem e todos os times de Visa e de Celero têm para construir isso de uma forma tão cristalina. E eu gostei que você mencionou tanto o AgroToken, desculpa o nome novo do AgroToken, é Just o Token. Just Token, obrigado. Mencionou tanto o AgroToken quanto o Just Token como uma das inovações que tem surgido e tem sido desenvolvidas ou estão crescendo hoje dentro da estrutura da Visa, e que é algo brilhante de enxergar. E eu também, o Léo usou a palavra futurologia, e eu acho que futurologia é uma coisa tão, hoje, fácil de se compartilhar sem tão embasamento. Então eu queria que a gente não usasse futurologia nesse momento e tentasse falar um pouco mais do presente, porque hoje a gente está num momento muito interessante do Open Finance, no momento onde as próprias instituições que estão participando do processo homologatório, está tendo muito movimento, muita conversa e muita discussão, muito diálogo, e eu acho que isso que é um momento muito legal do mercado financeiro, porque está conectado com concorrência. Querendo ou não, a concorrência é algo importante, porque ajuda a gente a construir melhores produtos. Quando a gente olha nessa construção de novas tecnologias, construção de novos produtos, sem futurologia e tentando olhar um pouco mais no que está sendo mais palpável, quais são as dores, quais são as oportunidades que vocês acreditam que o Open Finance ajuda a gente a materializar, como, por exemplo, a tokenização hoje de novos ativos? Eu não sei se a gente talvez quer reforçar ou mencionar talvez outros casos de uso, além do mercado agro, onde o token pode funcionar, mas também talvez outras tecnologias, outras oportunidades que o Open Finance vem trazendo, justamente com essa criação desse ecossistema de discussão e principalmente aproximando uma tecnologia que é tão recente, mas que pode impactar tanto a forma como a gente, os nossos pais, que mesmo não entendendo o que é Open Finance, podem passar a utilizar produtos por aplicativos bancários sem até saber que estão usando Open Finance por trás. Dá pra gente, acho que, responder eu vou deixar a Má depois falar da característica de Open Finance com a parceria com a Celero, que eu acho que é um caso de uso, assim, formidável do que, de fato, a parceria de duas empresas que estão muito bem representadas no mercado conseguem atingir quando unem forças, né? Então, mas aí eu deixo isso pra você, Má. Mas eu acho que a Visa está muito bem posicionada, não só no Brasil, mas principalmente fora também, no que diz respeito ao tema de Open Finance. Acho que essa é uma sorte que eu tenho de estar sentado nessa cadeira e poder olhar para outras regiões, outros países, ver o que aconteceu, principalmente no que diz respeito ao Open Finance, e ver o que isso, porventura, traz de pontos concretos para o Brasil hoje, né? Então, a Visa, há quase 3 anos atrás, adquiriu uma empresa líder de Open Banking na Europa, chamada Tink. Ela basicamente é uma empresa que atua em todas as vertentes do tema de Open Finance, desde a parte de conectividade até a parte de dados, analytics e iniciação de pagamento. Então, e ela, hoje a informação já é pública, ela expandiu o seu negócio para os Estados Unidos justamente na parte de iniciação de pagamento. Então, acho que esse e aqui tem vários casos de uso que a Visa, pela Tink, atua em outras regiões. Quando a gente traz esse tema aqui para o Brasil, apesar da gente... a gente está sentado também dentro dos grupos técnicos de trabalho de Open Finance, a Visa tem uma participação via BEX, né? Então a BEX é um dos membros ali, a gente está ativamente trabalhando e olhando não só para as características que dizem respeito ao tema de cartão, mas também no que diz respeito ao Open Finance como um todo, né? Então, de maneira muito prática, a gente está muito envolvido no tema de iniciação de pagamento aqui no Brasil. É uma aposta que o Banco Central tem de maneira muito concreta para o próximo ano. Em novembro sai o piloto da iniciação de pagamento sem jornada sem redirecionamento, iniciação de pagamento, com Go Live ali a partir de fevereiro. Então a gente está participando muito próximo nessa discussão. Fora discussões específicas com os nossos clientes, principalmente que nos respeita à parte de dados, né? Que é
garantir que todo esse consentimento e os dados que os clientes começam a receber, que eles possam transformar de fato isso em oportunidade, né? E aí acho que cenas dos próximos capítulos, não do ponto de vista de futurologia, mas do ponto de vista prático, a Visa de fato vai se posicionar e vai entrar nesse tema de Open Finance de uma maneira mais concreta, mas aí deixa para cenas dos próximos capítulos. Segunda temporada. Segunda temporada. E até antes da Marcela responder, falar um pouco sobre a parceria, sobre a inovação do relacionamento de Visa com Celero, comenta com a gente não, mas com os nossos ouvintes, para eles conseguirem acompanhar esses lançamentos, esses anúncios, essa comunicação vinda da Visa, podendo tirar a futurologia da frente e realmente comunicar essa estratégia de para onde que a Visa está apontando e principalmente quais são os novos produtos e soluções que Visa vai estar envolvido. Onde que o pessoal pode seguir e acompanhar essas informações de Visa? O nosso principal canal de lançamento de produtos e soluções é o LinkedIn. Então, a gente tem um posicionamento muito forte no LinkedIn de todas as nossas soluções, lançamentos. E aí, extrapolando o tema de Open Finance, tá? Todo press release específico de lançamento de novas soluções, produtos, a gente posiciona no LinkedIn. Então, o melhor lugar para acompanhar do ponto de vista de solução da Visa é o LinkedIn. Um outro ponto se você faz parte de uma instituição financeira, instituição de pagamento, procure o seu representante comercial, que com certeza ele tem muita informação para te dar. Ótimo ponto. Melhor canal, nosso time baita comercial. corte pro time comercial agora. É isso. Time comercial, vamos gerar lead para fazer venda, gente, né? A gente sempre precisa. Não, eu acho que, respondendo a sua pergunta aqui, para mim, o case de Open Finance para PJ, ele tem sido brilhante, assim, né? Do que a gente tem visto de resultado, porque, e de novo, né? Eu acho que ainda é um segmento super mal atendido, né? Ou a gente ainda tenta colocar uma experiência, um produto, pessoa física para pessoa jurídica, né? Com pequenas adaptações. E a gente sabe que esse público não é isso que ele precisa, né? Ele precisa de algo mais customizado, que atenda ali, de fato, a necessidade dele para poder fazer a gestão do negócio. Então, eu acho que até o que a gente tem hoje rodando com a Celero trouxe boas surpresas, porque a gente mirou numa coisa e atingiu outra. Se a gente for pensar aqui com uma parceria, falar, nossa, mas onde que está o cartão? A gente também teve aumento, né, aqui em resultado de uso de cartão, em aceitação de cartão, porque acaba virando uma ferramenta para aumentar a principalidade da instituição financeira. Porque você traz ali informações para a instituição financeira parar de olhar simplesmente como um portfólio de um produto que é só o cartão, é só a adquirência, é só a conta corrente, mas dá todos os insumos ali para ele poder olhar aquele cliente de uma forma 360 e aumentar a rentabilidade naquele cliente como um todo. Então, de novo, eu acho que a gente está só no começo, né? A gente tem conversado, inclusive, com players completamente fora do que a gente estava mirando, né? Não são instituições financeiras, tem outros tipos aqui de segmentos que têm procurado a gente, que a gente também tem abordado para poder trabalhar dado de Open Finance, para poder atender melhor o cliente PJ que está ali naquela cadeia, por exemplo, inteira. E eu tô vendo como o início de uma corrida, né? Como eu disse aqui no começo. O mercado aqui de pessoa física, não é que ele tá saturado, mas você tem agora uma certa limitação para poder crescer. Então, quando você vê grandes instituições financeiras reforçando seus posicionamentos em TV aberta, falando de agora eu tenho um segmento para empresas, agora eu tenho um produto para PJ, eu acho que é só um começo de uma corrida que, cara, temos muito que acelerar. Então, acho que a hora é agora, né? Acho que a gente tem muito ainda para poder entregar através de Open Finance com soluções cada vez mais customizadas. E vamos combinar, PME, gente, a gente tem mais de 21 milhões de empresas no Brasil, né? Que representam, sei lá, quantos por cento do PIB, mas 30% do PIB. Obrigada, João. Então, olha a relevância que esse segmento tem para a economia do Brasil, né? Como é que a gente olha para esse público de fato, de novo, né? Parar de olhar produto, mas olhar segmento, entender. É um espectro muito grande, porque você vai ter o cara muito pequenininho, mas vai ter o cara que já está quase numa enterprise, né? Numa grande corporação. Então, como é que a gente usa essas informações, de fato, para poder criar cada vez soluções mais customizadas? E aí, a gente, dentro aqui até da parceria com a Celero, a gente tem uma área na Visa que é uma área de consultoria, né?
que tem várias frentes, desde a execução de projetos, mas tem uma frente muito forte, o Léo falou aqui de dados, né? De dados. E a gente consegue trabalhar muito essa frente de dados para poder criar modelo, não só o modelo de ciclo de vida ali, se ele está ativando ou não um cartão, que isso aqui para mim seria o mais básico, mas tá bom, como é que eu penso talvez um modelo de crédito completamente diferente, usando outros tipos de dado que o modelo tradicional, de novo, não quero ensinar nenhum banco a fazer modelagem de crédito, porque nem é o meu business, né? Mas como é que eu Visa ajudo? Então é muito também como a gente tem se posicionado em relação a isso. E Márcia, você trouxe um ponto aqui do tema de crédito, né? Obviamente a gente não quer ensinar e nunca iremos ensinar o Padre Nosso para o vigário, né? Quem dá crédito sabe de fato e faz isso há bastante tempo. Mas muitas vezes a gente vê que a gente pode gerar atributos ou insights específicos de analytics que somam ao processo de crédito desses nossos clientes, né? Então não é falar, cara, para de usar esse score ou para de usar essa renda que você tem, mas não, cara, eu tenho um insight também. E ainda tem essa informação que eu consigo agregar no seu processo de crédito, né? E no crédito do começo ao fim, processo de concessão, gestão de carteira, pré-delinquency, cobrança. Então tem muita coisa de fato que a gente consegue alavancar.